Bom dia, meus irmãos queridos. É uma bênção receber vocês aqui. E hoje nós estamos inaugurando uma câmera nova, exatamente para proporcionar para você a experiência de se sentir aqui no nosso meio. Na verdade, eu gostaria que você estivesse realmente aqui para receber o nosso abraço e o nosso carinho, mas através dessa filmagem, essa é uma forma de despertar em você o desejo de nos conhecer. Nós estamos aqui na congregação da Primeira Igreja Batista de Niterói, no bairro de Trindade. O nosso endereço é Rua Araxá, esquina com a Rua Bauru. Aos domingos, às 9 horas, temos a Escola Bíblica Dominical. Às 10 horas, temos um pequeno lanche gratuito. Logo depois começa o culto, que é esse que nós estamos no momento. E à noite também, 7h30 da noite, também temos culto aos domingos. E às quartas-feiras, de 7h30 da noite até 8h30, é o nosso culto de oração. Então fica o convite e a expectativa de receber você em algum momento para ter o nosso abraço, o nosso carinho e também desfrutarmos da alegria da sua companhia e da sua presença. Gostaria de convidar todos a abrirem as suas Bíblias, por favor, no texto do Evangelho de Lucas, capítulo 17, a partir do versículo 11, que diz assim: A caminho de Jerusalém, passou Jesus pela divisa entre Samaria e Galiléia. Ao chegar num povoado, 10 leprosos foram em sua direção e ficaram a certa distância. Então, aos gritos, chamaram seu nome: Jesus, Mestre, tem piedade de nós. Ao vê-los, ordenou-lhes: Ide e mostrai-vos aos sacerdotes. E aconteceu que, enquanto eles caminhavam, foram purificados. Um dos 10, observando que fora curado, retornou, louvando a Deus em alta voz. E prostrando-se com o rosto em terra, aos pés de Jesus, muito lhe agradeceu. E este era samaritano. Então Jesus questionou: Não foram purificados todos os 10? Onde se encontram os outros 9? Não se achou nenhum outro que voltasse para render glória a Deus, senão este estrangeiro? Então Jesus declarou-lhe: Levanta-te e vai, a tua fé te salvou. Que Deus abençoe a leitura dessa palavra para a nossa vida e para o nosso coração. O tema que nós vamos compartilhar essa manhã é o tema da gratidão. A gratidão, que é algo tão raro e tão difícil de encontrar nos nossos dias, mas ao mesmo tempo que é uma experiência profundamente abençoadora que fica disponível para que cada um viva e tenha a oportunidade de perceber a bênção que é. Nesse texto que nós lemos, nós vemos Jesus se encontrando com 10 leprosos. Veja, hoje em dia, essa enfermidade ainda é uma enfermidade terrível, que faz muitas pessoas sofrerem, mas hoje já há tratamento, já há uma possibilidade real de cura. Mas nos tempos em que essa história está acontecendo, ser diagnosticado com lepra era a pior catástrofe que poderia ocorrer na vida de um ser humano. Ela não era uma doença que simplesmente tirava alguém do contexto da sua família através da morte, mas tirava do convívio permanecendo em vida. Na realidade, quem era acometido por essa enfermidade perdia a chance de conviver com a sua família, com seus parentes, com seus amigos. Era enviado a morar em lugares desertos. Pela lei da época, a pessoa se vestia com trapos, com roupas rasgadas, e se alguém se aproximasse, ele teria que gritar: Não se aproxime de mim, porque eu sou uma pessoa imunda, não pode chegar perto de mim. Então, quem era cometido por essa doença perdia o contato com seus amigos, com seus familiares. Era quase como estar morto em vida, passar por isso. E esses 10 leprosos ficaram sabendo que Jesus passaria por aquele caminho e que seria a chance deles de mudarem de vida. Deus nos dá algumas oportunidades durante a vida, algumas chances de mudar o rumo da nossa história, alguns momentos que, se você perceber e agarrar a chance,
você recebe aquela oportunidade, aquela bênção de Deus. E os 10 leprosos perceberam que essa era a grande chance da vida deles. Uma oportunidade muito especial estava passando pela vida deles e era uma oportunidade que não deveria ser perdida. E eles então animam-se uns aos outros e vão se aproximando da estrada onde eles sabiam que Jesus ia passar. E quando Jesus vem com a sua comitiva, com os seus apóstolos, com os seguidores, eles começam a gritar: Mestre, tem compaixão de nós. E Jesus sabia que aqueles homens, por conta da enfermidade que carregavam, eles eram totalmente proibidos de entrar na cidade. Eles não podiam reencontrar os seus queridos dentro de casa. E aí Jesus propõe para eles algo que na realidade era um teste de fé. E Jesus diz para eles: vocês querem ser curados? Então vocês vão caminhando até a cidade, onde vocês são proibidos de entrar. E vocês vão se mostrar para o sacerdote. E eles ouvem aquela palavra. O que será que você responderia se Jesus te dissesse isso? Ou se você vai buscar a cura de alguém e a resposta é essa? Alguém te dá uma orientação para que você entre na cidade onde você era proibido de entrar por conta da doença, sob pena de morte. Esses homens ouviram a orientação que Jesus deu e eles acharam que valia a pena obedecer. E lá foram eles. E eu fico imaginando aquela caravana de homens movidos por uma viva esperança, ao mesmo tempo machucados por aquela doença tão terrível. Lá vão eles seguindo o rumo da cidade, talvez com medo, talvez com dúvida, talvez com expectativa. Como eles poderiam entrar e se colocar ali dentro a ponto de se apresentarem ao sacerdote? Eles estão caminhando. Ainda não haviam chegado na cidade, quando um começa a olhar para o outro, e eles ali se vestiam com vários panos e cobertas, mas imagino que um deles, por alguma razão, percebe, talvez ao esticar um pouco mais a sua mão, que por baixo daqueles panos, aquelas feridas haviam desaparecido. E eles começam a observar, e imagino, talvez até abrindo um pouco mais a roupa, e tentando observar para ver se era verdade aquilo que parecia estar acontecendo com eles. E imagino aqueles homens tirando aqueles trapos de cima de si, e talvez pulando, brincando e se alegrando como crianças, ao verem que aquelas enfermidades tão terríveis, que os privaram do convívio dos seus familiares, dos seus amigos, do seu trabalho, da sua vida, percebendo que aquela enfermidade havia sido retirada de cima deles. E naquele clima de festa, de comemoração, um deles tem o seguinte pensamento: eu não posso ficar só celebrando esse momento comigo mesmo. Eu preciso voltar para agradecer a quem fez isso por mim. E ele então retorna e vai na direção de onde Jesus estava. E Jesus vê chegando aquele homem, já não mais coberto dos pés à cabeça, mas provavelmente demonstrando os pontos que comprovavam a sua cura. E se aproximando de Jesus, eu imagino esse homem chegando com aquele sorriso aberto, com aquele sorriso franco, com aquele sorriso que era só alegria. E ao se aproximar de Jesus, ele se prostra, põe o rosto em terra e começa a agradecer a Deus por essa chance maravilhosa que ele tem, essa segunda chance de guiar a sua vida, a sua segunda chance de viver. E ele então está ali prostrado diante de Jesus, agradecendo. Veja, muitos de nós já viveram essa experiência de receber de Deus uma nova chance, uma segunda oportunidade, de ter a chance de recomeçar algo que havia sido perdido. E esse homem vive esse momento. Alguns passam por esse tipo de experiência quando caem num hospital e são diagnosticados com alguma enfermidade que não há muita esperança de tratar ou de curar, e de repente você vê aquela pessoa definhando no hospital. Eu vivi essa experiência com meu irmão Marcos, que durante muito tempo ficou hospitalizado por uma infecção generalizada proveniente de um furúnculo que foi espremido na farmácia e aquilo entrou na corrente sanguínea, e ele estava praticamente quase que morto numa cama de hospital durante muito tempo, assim ele ficou. E interessante que lá no hospital, um grupo da igreja foi lá visitá-lo, e na cama do hospital Antônio Pedro, no DIP, no isolamento,
meu irmão tomou a decisão de entregar a vida e o coração a Jesus Cristo. Acreditou que Deus poderia fazer alguma coisa por ele. E realmente houve algo extraordinário. Eu me lembro que eu estava no hospital, quando vi um grupo de residentes correndo, com os seus jalecos brancos balançando ao vento daquela corrida, e a gente às vezes já fica com certo medo. Você está no hospital, quase sempre esperando a notícia do pior. E eu consegui segurar um deles assim pelo jaleco, porque eu vi que ia na direção de onde meu irmão estava, e eu perguntei: o que foi que aconteceu? E ele disse: olha, o professor convocou a gente que viesse rápido para cá, porque tem um rapaz que está ressuscitando dentro do Jeep. Alguém que começou a reagir aos remédios de repente, de uma forma que não era esperada. E era o meu irmão, reagindo aos remédios e tendo a chance de viver uma nova vida. E alguns não valorizam esse momento, essa chance, essa oportunidade. Na realidade, de uma certa forma, a cada dia, quando você acorda, quando você se percebe vivo na cama, você está tendo uma nova chance. Uma chance de mudar os rumos da sua vida, de reconstruir a sua vida, de tomar decisões que melhorem a sua vida, de se arrepender de erros que você vem cometendo. E esse homem, então, que está ali prostrado diante de Jesus, ele identifica isso, que ele recebeu essa nova chance, uma chance de recomeçar a sua vida, de voltar para perto de quem ele amava. E ao ouvir essa chance de que Jesus passaria por ali e agarrar essa oportunidade, o sonho vira realidade para ele. E esse homem, movido por essa segunda chance de ser feliz, ele vai e entende que a cura física não era tudo que ele poderia desfrutar. Ele se prostra diante de Deus, diante de Cristo, e está ali para entregar não só a sua gratidão, mas também a sua própria vida. E Jesus olha para aquele homem, se alegra com a alegria dele e fala para ele: mas não foram 10 os homens que eu curei? Onde estão os outros 9? Onde estão os outros 9 que também passavam pelas mesmas dores, pelas mesmas angústias e que foram curados como você também foi? Onde eles estão? Eu imagino esse homem talvez abaixando a cabeça e dizendo: eles não quiseram vir, mas estou eu aqui. E Jesus olha para aquele homem e dá uma resposta para ele que os outros 9 não tiveram. E diz para ele o seguinte: pode ir em paz, a tua fé te salvou. Veja que os outros 9 tiveram 2 formas de fé, mas não tiveram a principal. Existem na realidade 3 formas de fé. A primeira fé nós poderíamos chamar de fé temporal, ou fé ligada às coisas do tempo, é a fé que faz pedido. A segunda forma de fé é uma fé intelectual, é uma fé que mentalmente crê que Deus existe, até acredita que Jesus existe, que Jesus seja o Filho de Deus, mas essa fé, embora seja super importante, também não é suficiente. E a gente vai entender por quê. Observe que essa fé, que acredita que Deus existe, faz muita diferença. Mas a Bíblia diz assim: você crê que Deus é um só, fazes bem. Mas os demônios também creem nisso e tremem de medo quando se lembram dessa verdade. Saber que Deus existe, saber que Jesus é o Filho de Deus, é algo muito importante, mas não é suficiente. Você vai ver muita gente com a vida arruinada que crê em Deus. Quando nós vamos fazer uma visita num presídio, numa delegacia, você pergunta quantos aqui, dos que estão presos, dos que cometeram alguma coisa ruim contra a sociedade, acreditam que Deus existe, acreditam que Jesus seja o Filho de Deus? Você vai observar que quase todos levantam a mão. E muitos deles já pensavam assim antes de cometer os atos que levaram eles para lá. Saber que Deus existe, saber que Jesus é o Filho de Deus é importante, mas não é suficiente. Esse conhecimento intelectual, por si só, não é suficiente. A segunda forma de fé, que eu chamei de fé temporal, é uma fé que faz pedidos, é uma fé que acredita que Cristo pode fazer alguma coisa em relação aos nossos problemas da vida, as nossas lutas do dia a dia, as lutas do nosso tempo. Mas entenda que essa fé que faz pedido também é muito importante. Ai de nós se não acreditássemos que existe um Deus que responde oração, que pode nos livrar de um momento de sufoco,
que pode ouvir o nosso clamor quando nós derramamos o nosso coração e a nossa alma diante dele. Mas essa fé que faz pedido, ela não é suficiente, e você vai entender bem por quê. Porque em vários momentos Deus nos dá o que pedimos, e aquele momento inicial até é um momento de alegria, mas passa um tempo e a gente se esquece dele. Aquilo que num primeiro momento te trouxe aquele entusiasmo e aquela alegria, depois de alguns dias, depois de alguns meses, já não é celebrado mais. Poucos são aqueles que celebram as suas vitórias, as suas bênçãos, de maneira contínua pela vida. Poucos são aqueles que mantêm a alegria, a gratidão por algo que receberam de Deus durante toda a vida. Normalmente as pessoas são gratas naquele momento mais próximo ao recebimento de algo, mas depois o que foi recebido cai numa mesmice. Eu acho lindo quando, por exemplo, um casal, depois de algum tempo de convivência, meses ou anos, consegue manter aquela mesma chama acesa no coração. De quem com a mesma alegria, com o mesmo cuidado e com o mesmo carinho, consegue pegar na mão do seu esposo, da sua esposa, e dizer, você é um presente de Deus para mim. Eu reconheço que foram as mãos de Deus que uniram a gente. É lindo quando um casal mantém esse sentimento vivo dentro do coração. Essa gratidão, essa celebração e essa alegria. Mas na verdade o ser humano tem uma tendência a fazer com que essa fé ligada a pedidos dure muito pouco. Depois de um tempo, a gente vive de forma natural, como se ter recebido aquela bênção fosse a coisa mais natural e mais sem importância do mundo. Como talvez acontece com esses 9 que não voltam para agradecer. Mas a fé salvadora, e eu estou até fugindo um pouquinho do tema da gratidão ao falar sobre isso, mas espero que esteja sendo bênção a você que está acompanhando essa gravação. A fé salvadora é aquela que entende que Deus tem mais para fazer por nós do que aquilo que apenas pode ser recebido nessa terra. Aqueles que entendem que existe uma vida eterna, uma cidadania do céu, que está sendo oferecida para aqueles que querem, para aqueles que desejam. Na verdade, a gente gosta dessa vida aqui na terra. Essa vida tem coisas boas, tem gente que a gente ama, tem coisas que a gente faz que nos alegram profundamente. Mas essa vida aqui é um período rápido e passageiro. Na realidade, todos nós estamos numa fila invisível, esperando o momento que o nosso nome será chamado e nós vamos partir daqui. E por isso devemos valorizar tanto cada momento, cada sorriso e cada oportunidade. Mas ao mesmo tempo, meus queridos, o Deus que nos ama aqui na terra, Ele deseja continuar convivendo com a gente após a nossa morte, na casa dele, que é o céu. E essa decisão se toma em vida. Quando ainda em vida você entende que você quer viver com Deus, que você quer compartilhar a eternidade com Ele, você tem que tomar essa decisão ainda por aqui. E fazer o que esse 10º que foi curado fez. Ele volta e entrega não somente a gratidão, mas ele entrega para Deus a sua própria vida. Ele entende que a vida é um presente de Deus. E ele devolve a vida para Deus, porque ele está se prostrando diante de Cristo, fazendo uma entrega de vida, querendo servir a Cristo, querendo ser um servo dele. E esse é o mesmo convite que Deus faz a todos aqueles que acompanham essa mensagem. Hoje pode ser o dia em que você vai chegar diante de Deus e dizer: meu Deus, eu entendo que eu não posso mais continuar vivendo longe da tua presença como eu tenho vivido. Eu sei que muitas outras coisas competem com a minha atenção e com o meu tempo, mas eu não quero mais viver longe de Cristo. E esse mesmo Jesus te recebe hoje, se você se prostra aos pés dele, com o mesmo sentimento de gratidão, com o mesmo sentimento de desejo de estar com ele. Esse mesmo sentimento hoje pode mover essa decisão sua, de falar com Deus, entregando o seu coração para Ele, recebendo Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida. Isso faz uma diferença total. Há uma história que eu ouvi uma vez e que eu acho que tem muito a ver com esse momento, com essa mensagem, que fala a respeito de um médico jovem que estava passando momentos tão difíceis na sua vida, e alguém falou para ele: deixa eu chamar um grupo da igreja para vir orar aqui por você. Deus pode te ajudar nesse momento. Mas aquele rapaz falou: puxa, mas eu não sou religioso, eu não sou muito ligado a isso. Mas com a insistência da família, ele resolveu aceitar a visita de algumas pessoas da igreja para que fossem lá fazer uma oração por ele. E no momento da oração,
ele de forma instintiva pegou o seu filho, que tinha alguns meses de nascido, e tirou do bercinho e pôs nos braços, e ficou segurando o filho enquanto recebia aquela oração. Ele conta depois que ele não prestou atenção em uma palavra do que foi dito na oração que foi feita. Mas ele segurando aquele bebê nos braços, em determinado momento, ele sentindo ali aquela presença do filho que ele abraçava enquanto recebia aquela oração, ele pensou o seguinte, ele disse, puxa vida, eu amo tanto esse meu filho, eu amo tanto o meu filho, e ele não tem a menor noção de quem sou eu. Ele não sabe que eu sou o pai dele. Ele não sabe o tamanho do amor que eu tenho por ele. Tantas noites eu tenho passado acordado ao lado do berço quando ele está gripadinho, com medo de que ele durma e lhe falte o ar. E ele não sabe que eu faço nada disso. Ele não tem a menor noção do tamanho do amor que eu tenho por ele. E ele começou a fazer uma comparação do amor que ele tinha por esse filho, que ele segurava nos braços, com o amor de Deus pela vida dele. E ele disse, puxa, eu nunca fui grato a Deus por nada do que Deus já fez por mim. E ele começou a relembrar momentos da sua vida em que ele passou por situações difíceis, e que era nítido para ele que a mão de Deus cuidou dele, como uma oportunidade em que ele levou um tiro de uma bala perdida, e que não passou em nenhum órgão vital, ele poderia ter morrido com essa experiência. E ele disse, puxa, Deus foi cuidando de mim durante toda a minha vida, de forma parecida como eu tenho cuidado do meu filho, e como meu filho ainda não me reconhece como pai, eu nunca reconheci o que Deus fez por mim. E naquele momento, aquele rapaz, com a criança no colo, começou a chorar. E naquele momento, ele sentiu que ele precisava entregar a vida dele para Deus, receber a Jesus Cristo como seu Salvador, e firmar esse relacionamento verdadeiro de pai e filho entre ele e Deus. A gratidão é uma bênção. A gratidão a Deus nos leva a viver esse momento de entrega da vida a Ele. É claro que outras coisas também poderiam ser ditas em relação a isso, como a bênção que é quando um filho é grato ao seu pai, à sua mãe, quando você é grato aos seus amigos, a pessoas que fizeram alguma coisa por você. Isso é algo maravilhoso, isso é algo que te faz crescer como pessoa, é algo que faz crescer também a alegria do seu coração, quando você reconhece a bênção que é quando alguém faz algo de sincero, de verdadeiro, para ajudar você. E é nesse propósito que eu queria que você pensasse agora, tanto no momento de gratidão por pessoas que de alguma maneira colaboraram com você em alguma área da sua vida, como também esse desejo que na realidade é um convite de Deus para que você entregue a sua vida para Ele e viva essa experiência de gratidão plena que é receber a Jesus como Salvador. Sem querer perder esse foco da entrega da vida a Deus, eu queria falar pelo menos mais um pouquinho sobre a gratidão que a gente pode ter também por pessoas. Eu me lembro de uma experiência de um jovem que com muito custo conseguiu concluir a faculdade de Direito. E depois de muita batalha e de muita luta, ele vive o seu momento de formatura e ele foi chamado para ser o orador da turma e prepararam inclusive uma medalha para ele de honra ao mérito. Ele foi lá, recebeu aquela medalha, fez o seu discurso e ainda com o microfone sem fio nas mãos, quando ele termina de falar, ele sem dizer para ninguém o que ele ia fazer, ele sai da tribuna e vai andando para o final, passando pelo corredor central, vai andando para o final daquele auditório e as câmeras vão acompanhando ele naquele trajeto. E quando ele chega no final, ele vê uma senhora vestida de forma bem modesta, praticamente escondida atrás das cortinas que ficavam nos fundos daquele auditório, e ele então pega aquele cordão e põe no pescoço daquela senhora, que era mãe dele, e no microfone ele diz: mãe, se eu cheguei até aqui e consegui me formar, foi porque você, durante esse tempo todo, ficou trabalhando em casa de família e ficou lavando roupa para fora, para que eu pudesse pagar as mensalidades, pagar os meus livros, e pudesse chegar onde eu cheguei. E eu reconheço que tudo que eu sou hoje, eu também devo a você. É maravilhoso quando a gente tem a chance de fazer um momento como esse em vida. Eu, como pastor, já tive a oportunidade de participar de muitos cultos fúnebres e já vi algumas cenas muito fortes. Normalmente naquele momento final em que alguém vai pôr a tampa para fechar o caixão, algumas pessoas resolvem dizer o que não foi dito em vida e resolvem agradecer de forma como não houve em vida.
mas aquele corpo já não tem mais condições de ouvir e de receber aquele abraço e de receber aquele gesto de carinho. Por isso, se você quer fazer alguma coisa por alguém, faça enquanto a pessoa está ao alcance da sua palavra, ao alcance do seu abraço, ao alcance do seu cuidado, ao alcance do seu carinho. Isso faz uma diferença tremenda. É como no poema da Mirtes Matias: quem quer me dar uma flor, faça-o agora. Não jogue flores sobre os túmulos. E essa é uma lição importante que a gente também precisa ter para a vida. Sabe, de expressar essa gratidão, esse reconhecimento por quem faz alguma coisa boa por você. Na realidade, meus queridos, vivenciar a gratidão é algo importantíssimo. E responder a essa gratidão é algo mais maravilhoso ainda. E principalmente quando essa gratidão se volta para esse propósito da gratidão a Deus que nos faz entregar a vida para Ele. Veja como esses assuntos estão todos costurados um ao outro. Existe um matemático brasileiro, um professor brasileiro chamado professor Júlio César de Melo e Souza, que foi mais conhecido pelo seu nome de Malbataan. Malbataan escreveu muitos livros que até hoje abençoam as gerações. E num dos seus livros ele conta uma história. Ele conta que uma mulher extremamente pobre estava passando perto de uma montanha e de repente uma voz aparece e diz o seguinte: dentro dessa montanha existem tesouros maravilhosos e um deles é o que mais vale, é o mais importante. Não esqueça o tesouro mais importante. E então aquela senhora vê uma porta se abrindo na montanha e uma visão maravilhosa de joias de todo tipo, muito ouro, muitas pedras preciosas. E ela então pega a sua criança pequena, coloca numa almofada toda bordada, com joias costuradas no bordado. E ali começa a puxar pela barra do seu vestido, colocando o máximo possível de joias que ela consegue e vai levando para fora. E ela percebe que o tempo está acabando. E num determinado momento, ela ouve que faltava apenas 1 minuto. E ela disse: agora eu tenho que pegar mais do que tudo que eu já peguei. E ela vai colocando no seu vestido joias e mais joias, quase ao ponto de não poder carregar e de algumas caírem pelas beiradas. E quando ela sai, com a sua roupa, com o seu vestido cheio de joias, e ela chega lá fora, e ela começa a pular de alegria, dizendo: eu estou rica, nunca mais vou passar dificuldade, eu estou rica. Ela então começa a procurar o seu filho, para que ele pudesse ver as coisas que ela trouxe. Mas a porta da montanha já havia fechado, e ela percebe que não ouviu a orientação de cuidar do mais importante. O mais importante não eram os bens materiais, o mais importante era aquele filho a quem ela amava, que ficou dentro da montanha. Eu não sei se você já perdeu alguém durante a sua caminhada de vida, eu não sei se alguém já foi para a eternidade antes de receber o seu abraço e o seu carinho, mas cuida daqueles que ainda estão por aqui, cuida desses que ainda estão ao alcance da sua voz, do seu amor, do seu cuidado. Isso faz uma diferença tremenda. Minha mãe esse ano disse assim para mim, falou: meu filho, se ano que vem eu não estiver por aqui no Dia das Mães, eu vou te fazer um pedido. Eu falei: fala, mãe. E ela disse: procura alguém que o filho não seja grato e que não vá fazer nada por essa pessoa no Dia das Mães, e leva essa mãe para almoçar como você sempre faz comigo. Quando eu não estiver mais aqui, no Dia das Mães, procura alguém que não vá receber carinho do filho e leva para almoçar como você sempre fez comigo. Eu achei essa palavra muito bonita. Veja, é verdade que eu não posso trazer ninguém de volta para dar o abraço que eu não dei, mas eu posso compartilhar o máximo que eu puder o amor de Deus com aqueles que estão ao meu redor. Isso faz uma diferença tremenda. Isso é um estilo de vida, é uma forma de encarar a vida. E eu queria que você pensasse nisso com carinho. Essa é uma oportunidade para mudar a sua vida, para que você tome esses conceitos como valores para você, como uma meta de vida. Isso vai fazer uma diferença tremenda. Mas eu queria encerrar fazendo uma oração com aqueles que desejam também expressar essa gratidão para Deus, recebendo Jesus como Senhor e Salvador da sua vida. Eu quero fazer 2 orações nesse momento.
A primeira oração é essa oração de entrega da vida a Cristo. Se você tem esse desejo de chegar mais perto de Deus, de reconhecer que Jesus seja o Senhor e Salvador da sua vida, se você já cansou de viver órfão espiritualmente nesse mundo, e você quer sentir o abraço de Deus cuidando de você, cumprindo essa palavra que fala que temos um Deus que nos recebe e que se torna Pai daqueles que o buscam, eu quero que você ore junto comigo dizendo isso para Deus, dizendo: Senhor, eu quero te entregar a minha vida, te recebendo como meu Senhor e como meu Salvador. E a segunda oração você não vai repetir, você só vai repetir a primeira. Na segunda eu vou orar por vocês. Essa primeira oração, se você quer entregar a vida a Cristo, repita comigo, por favor. E eu vou dar tempo para que você repita aí na sua casa onde você está. Senhor Deus, eu te agradeço, porque hoje eu compreendi que a vida eterna e o céu são um presente teu para mim. Eu sei que sou pecador e que não mereço a vida eterna, mas eu te agradeço pelo teu amor, que enviou Jesus Cristo ao mundo para pagar pelos meus pecados e me oferecer o presente da vida eterna, que hoje eu recebo através da fé. Escreve o meu nome no livro da vida, põe em mim o teu Espírito Santo e me ajude a compreender com clareza o que significa esta oração que eu estou fazendo. Em nome de Jesus, amém. Agora você não vai repetir mais, sou eu que vou orar pela vida de vocês. Senhor Deus, eu quero te louvar e te agradecer, Pai, porque eu tenho certeza que alguém está sendo ressuscitado através dessa mensagem. Alguma vida está sendo restaurada em algum lugar, Pai, através dessa mensagem. E eu quero te agradecer muito por isto, Pai. Quero pedir que o Senhor confirme essa decisão que está sendo tomada. Na verdade, creio que são várias decisões, Pai. Uma delas é essa, de entregar a vida e o coração a Jesus Cristo, de receber Jesus como Salvador, de querer chegar mais perto, desfrutando da tua salvação e do teu poder. E eu quero pedir, Pai querido, confirme essas decisões que estão sendo tomadas, para que não seja algo só de momento, para que não seja algo apenas da emoção, mas que seja uma decisão verdadeira, que persista, que persevere, que pessoas possam orientar esses que estão se decidindo agora, Pai, para que eles compreendam o que significa conhecer mais a Tua Palavra e o que significa viver contigo, Pai. E se for o caso, que eu mesmo possa orientar e ajudar esse que tomou essa decisão. Da mesma forma, Pai, acredito que alguns dos que estão ouvindo essa mensagem estão também tomando decisões relacionadas à gratidão humana, reconhecendo que podem fazer alguma coisa por alguém, Pai, que tem sido instrumento de bênção na vida deles. Senhor, se é o caso, eu te peço, confirma também essa decisão, Pai. Nos ajude a ser mais gratos àqueles que têm sido instrumentos teus, seja para nos trazer uma palavra, seja para fazer coisas que nos abençoam, que exista uma gratidão sincera no nosso coração, Pai, e não uma gratidão que fique somente trancada no nosso coração, mas nos ajude, Pai querido, no nosso dia a dia, na nossa vida, a sermos gratos e a manifestar essa gratidão com atitudes, com palavras, com abraços, de forma concreta, de tal maneira que esses que são alvos desse amor e dessa gratidão consigam sentir que são realmente amados, Pai. Uma gratidão que vá além das palavras, que também tenha palavras, mas que não se resuma a isto. Uma gratidão que una palavras e atitudes, Pai.
Senhor Deus, eu te peço que o Senhor abençoe a todos aqueles que estão ouvindo essa mensagem. Que o Senhor esteja à nossa frente para nos mostrar o caminho certo. Que o Senhor esteja ao nosso lado para nos abraçar e nos proteger. Que o Senhor esteja atrás de nós para evitar que homens maus e perversos nos armem ciladas. Que o Senhor esteja junto de nós para nos amparar quando nós cairmos. Que o Senhor esteja dentro de nós para nos consolar quando nós estivermos tristes. Que o Senhor esteja acima de nós para nos abençoar e para fazer o que está além das nossas forças. Que assim nos abençoe e nos proteja o misericordioso Deus Pai, Filho e Espírito Santo, que nos envia agora para transformar o mundo, em nome de Jesus. Amém e amém. Que Deus os abençoe, um grande abraço e até a próxima. Amém.